Gente querida da Ascensão e nossos amigos, aqueles que acompanham nosso trabalho de perto e de longe, que bom que tu estás aqui mais uma vez. Nós estamos finalizando nossa semana e lemos ao longo dessa semana Filipenses, a carta do apóstolo Paulo Filipenses. Nós vamos terminar com o capítulo número 4, em que o apóstolo Paulo faz uma confissão de vida, em que ele abre o seu coração e dá um testemunho também de si. Tem um texto aqui que é muito conhecido, talvez você tenha no seu carro, pendurado na sua geladeira, ou até, quem sabe, num quadro na sua sala. Tudo posso naquele que me fortalece, capítulo 4, versículo 13. Num primeiro momento, isso aqui parece uma injeção de ânimo, né? Quando a gente lê um texto desses, a gente diz, uau, que palavra motivadora. Mas é verdade que a gente precisa entender por que Paulo disse isso, em que contexto ele está. Aliás, tem gente que às vezes cata versículos na Bíblia e interpreta a seu bel prazer e faz desses versículos quase que praticamente um mantra de vida. Ele está dizendo, ele dá um testemunho para a igreja de Filipos, mas ele diz o seguinte no versículo anterior: eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, de necessidade ou de fartura. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Se tu não sabes, o apóstolo Paulo era um apóstolo pregador itinerante. Naquele tempo, naquela época, imagine, nós estamos falando aqui do século I depois de Cristo, um homem que andava por todo o mundo conhecido, pregando o evangelho, e não tinha muita casa definida, não tinha hotel onde ele ficava, não tinha essas facilidades que nós temos hoje em dia, e muitas vezes na sua história passou maus bocados, foi preso, passou fome, naufragou, enfim, foi uma pessoa chamada por Deus, capacitada e vocacionada. No meio de todas essas circunstâncias, às vezes positivas, às vezes muito negativas, ele se sentia e entendia que era carregado por Deus. Então esse versículo 4:13 não pode ser lido como uma espécie de pílula para a solução do dia seguinte ou do dia anterior. Às vezes a gente passa circunstâncias na vida e diz assim, sacode a poeira, vamos lá, vamos em frente, Deus está na frente, Deus está no comando, se dizia um tempo assim atrás. Na verdade, a fé não depende do que vai vir, mas fé geralmente é uma resposta daquilo que já experimentamos na nossa vida. Paulo tinha muito claro, tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele, o Deus eterno, o sustentou, o animou, o curou, o alimentou, esteve com ele quando ele tinha teto, quando ele não tinha teto, quando ele tinha comida, quando a comida estava escassa, quando ele tinha apoiadores junto com ele, quando ele tinha gente que estava contra a sua pregação, quando ele tinha alguém para orar com ele, quando ele não tinha alguém para orar, quando ele estava animado e quando ele estava ansioso, quando ele estava feliz e quando ele estava decepcionado. Deus dirigiu a sua história. Então, meus amigos, quando você fala de fé, quando nós falamos de caminhada com Jesus, quando nós falamos de caminhada e espiritualidade cristã, nós não entendemos que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é uma espécie de pílula de solução para o dia seguinte. Você tem um exame difícil, você tem uma... Ok, Deus vai estar contigo, mas Paulo está falando do seu passado. Ele olha para o dia anterior, para as semanas anteriores, para os anos anteriores, para as situações anteriores e diz, existe um Deus todo-poderoso que me enche de toda a esperança, de toda a fé e toda a certeza, que mesmo que os dias sejam difíceis, Ele está conduzindo minha vida e minha história. E é isso que o enche de esperança, é isso que o enche de coragem, é isso que faz a mim e a ti enfrentar os desafios do dia. Então nós não enfrentamos primeiro os desafios da vida, as alegrias, as adversidades e dizemos, Deus dá um jeito. Nós sabemos que Deus conduz todas as coisas, nos fortalece, nos dá sabedoria e discernimento, e aí nós vamos para a vida. É diferente, certo?
Quero te desejar um bom final de semana. Saiba, tudo podemos naquele que já nos fortaleceu e vem fortalecendo pela palavra do Evangelho a cada novo dia. Transmita essa mensagem aos seus amigos, divida com eles. Eles precisam ouvir de Jesus. Um grande abraço.